Olá, alunas e alunos do curso Teoria da Literatura. Estamos aqui para a segunda videoaula da semana de número 6, em que nós estamos olhando, vendo, estudando, perscrutando as teorias da literatura ou os modelos teóricos do campo da teoria da literatura. Nós vimos na primeira aula dessa semana três modelos: a crítica materialista, o formalismo russo e o New Criticism. Essa semana eu propus que nós nos dedicássemos a dois modelos especialmente, que é o estruturalismo e o pós-estruturalismo, entender bem a passagem de um para o outro. E também vamos olhar para mais 4 propostas mais contemporâneas de correntes teóricas da literatura, justamente para ver como esse modelo ou esse campo não é um campo estanque, né? Há sempre novas correntes, novos modelos teóricos de literatura aparecendo, e nós temos que lidar também com isso, com essas inovações, pensar em como nós nos posicionamos em relação a elas, e isso é sempre bastante interessante. Bom, o autor da nossa epígrafe dessa videoaula, da segunda videoaula da semana de número 6, é o Michel Foucault, e ele diz o seguinte: essa noção, esse texto é um texto de 1992, o que é um autor, essa noção do autor constitui um momento crucial da individualização na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, e também na história da filosofia e das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a história de um conceito, de um gênero literário ou de um tipo de filosofia, acredito que não se deixa de considerar tais unidades como escansões relativamente fracas, secundárias e sobrepostas em relação à primeira unidade, sólida e fundamental, que é a do autor e da obra. O Foucault, nesse livro muito interessante, assim, muito fundamental para o campo, ele defende a noção de autor como uma função discursiva, assim, como um modo de reunião de textos sobre aquela autoria, segundo certas características e a partir de certos princípios de estilo. O Foucault está aqui como exemplar desse grande campo da crítica estruturalista e da crítica pós-estruturalista. A crítica estruturalista ou o estruturalismo, ele é derivado também de dois outros campos do saber, que são a linguística e a antropologia. Como o próprio nome diz, e isso é muito tranquilo de gravar, eu sei que as pessoas, em geral, têm muita complicação com o estruturalismo e pós-estruturalismo, mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples, assim, mais direta, porque eu acho que às vezes se complica demasiadamente, assim. O estruturalismo, como o próprio nome diz, entende o fenômeno como uma estrutura. Então, o estruturalismo na linguística vai entender a linguagem como uma estrutura. O estruturalismo na antropologia vai entender as civilizações como uma estrutura. E o que significa entender como estrutura? Significa entender que é formada por partes e que essas partes estabelecem entre si um sistema de relações, e os valores dessas partes, ou seja, a função dessas partes, aquilo que elas valem dentro do sistema, não tem a ver com o que elas são, mas tem a ver com a maneira como ela se relaciona com as outras partes. Ou seja, entender um fenômeno como uma estrutura, o que significa dizer que essa estrutura é feita por partes, essas estruturas feitas por partes se relacionam e formam um sistema de relações, né? E o valor de cada parte nesse sistema é a maneira como essa parte se relaciona com as outras. Ou seja, eu não valho 10, eu valho a maneira como eu me oponho, ou eu me relaciono, ou eu me articulo às outras partes desse sistema. Diante dessa definição, se a gente pensar na literatura, uma abordagem estruturalista, ela ou pensa os livros como parte de uma estrutura, um sistema estruturado, ou pensa as partes de dentro da forma estética como partes de uma estrutura. Portanto, ela define os valores de uma determinada forma a partir da busca dessa estrutura, a partir da busca das partes que constituem essa estrutura. Tem um texto muito interessante do Barthes, em que ele está dizendo assim, vou dar um exemplo, tá? Ele está dizendo assim, as descrições dentro de um romance realista parecem não ter função. Mas como eu sou um crítico estruturalista, eu preciso entender qual é a função daquilo que não tem função. Ou seja, um crítico estruturalista, ele precisa explicar todas as estruturas que compõem um sistema.
Ele não pode abdicar e dizer, essa estrutura aqui eu não vou analisar. Não, ela está lá compondo o sistema também. Eu coloquei aqui alguns exemplos, o pai de todos, que é o Ferdinand de Saussure, da linguística, tem o Claude Lévi-Strauss, o Barthes, o Genet e o Lacan, da psicanálise, né? Bom, em determinado momento do desenvolvimento do estruturalismo, sobretudo a partir dos anos 70, os próprios estruturalistas começam a reconhecer que o caráter dinâmico do sistema impede que eles precisem o valor de cada parte do sistema. Ou seja, em certa medida, eles olharam a própria corrente teórica, isso é muito interessante, ou seja, fundar um desdobramento teórico a partir da autocrítica, eu acho assim uma coisa interessantíssima no campo dos saberes, né? Então eles olharam e disseram, não, isso aqui é muito positivista, isso aqui é muito teleológico. E a teleologia do nosso modelo, ela não faz jus ao caráter dinâmico dos sistemas. A partir disso, eles desdobraram o estruturalismo em pós-estruturalismo, pautado na crítica às totalidades, aos sujeitos e às formas de saber, né? Ou seja, o pós-estruturalismo mantém a ideia de entendimento da estrutura, mas sem achar que essa ideia de entendimento vai chegar a cabo em determinado momento, vai chegar a um fim em determinado momento. Ela vai ser capaz de explicar todas as partes de um determinado sistema. E por isso vai criticar justamente essa noção de totalidade, vai criticar o lugar do sujeito, vai criticar as formas de saber, né? Cujo nome é epistemologia. Então, essa passagem das obras ao texto, né, uma frase do Barthes, ela transforma a tentativa de exaurir os valores no sistema, ou seja, eu preciso explicar esse sistema até o fim, num exercício interminável, dinâmico e plurissemântico. Ou seja, o próprio gesto de intervir interpretativamente no sistema é um gesto crítico válido, né? E aí não se trata mais de encontrar a essência ou o funcionamento ou a regra do sistema, né? Se trata em estabelecer diálogos possíveis e profícuos com aqueles sistemas de signo, seja ele literário, antropológico, linguístico, etc. É claro que aqui eu preciso marcar há uma relação importante que não vem ao caso no curso, mas que é importante dizer, entre modernismo e pós-modernismo, estruturalismo e pós-estruturalismo. Ou seja, existe uma certa sinergia aí de fim do último suspiro positivista do século XIX, a partir da segunda metade, na verdade, da segunda metade do século XX, a partir dos anos 70. Né? Existiu um momento em que o fôlego modernista, que tem algo de positivo, cede. E nesse momento em que cede, tanto os modelos críticos quanto os modelos de produção estética, eles precisam ser revistos, né? Bom, e aí, claro, com isso, esse derretimento na confiança dos críticos estruturalistas, ele acaba confluindo para a ideia de que o exercício crítico pode ser tão autoral quanto o exercício criativo. Ele pode ser tão livre, tão criativo, quanto exercício criativo. Nós vamos ver isso na próxima semana, a partir de formulações do Otávio Paz, por exemplo, sobre poesia, e essa permissão para o crítico de não ter a ambição de esgotar o sistema interpretativo, né? Isso é o pós-estruturalismo na raiz, ou seja, o pós-estruturalismo divisa a estrutura, ele percebe que existe a estrutura, mas ele não quer explicar a estrutura totalmente, porque não é possível explicar uma estrutura totalmente. O sistema é dinâmico demais, se move demais, né? Ou seja, ele é complexo demais para que eu consiga chegar ao final de uma explicação total daquele sistema. E é nesse sentido, se eu estou conseguindo me explicar, que o pós-estruturalismo se torna uma crítica à própria noção de totalidade. Ou seja, a noção de totalidade não existe. O sujeito precisa ser questionado, as formas de saber precisam ser questionadas. Porque entender que um sistema carrega em si o significado de si mesmo é uma positividade que não interessa mais. É assim que se constitui a corrente pós-estruturalista. Se eu conseguir me fazer entender, nesses quase 10 minutos, sobre as duas correntes que eu precisava falar, agora eu vou dar exemplo para vocês de 4 correntes mais modernas ainda, uma é quase contemporânea, mas 4 correntes mais modernas ainda em relação a esse eixo estruturalista e pós-estruturalista e em relação às 3 correntes que nós vimos na aula passada. A primeira
proposta pelo Jauss, Hans Robert Jauss, em 1974, é a chamada estética da recepção. A estética da recepção, ela nasce de um pressuposto muito básico, muito interessante, que é uma literatura só completa o seu sentido quando chega no leitor. Se uma literatura só completa o seu sentido quando chega no leitor, eu preciso começar a minha análise a partir do leitor. Porque vejam como isso é completamente diferente do que a gente vem tratando até aqui, né? Todas essas correntes que a gente vem tratando até aqui, de um jeito ou de outro, mesmo o materialismo, que fala sobre a relação de sociedade e forma estética, o objeto estético, o poema, o romance, a peça, eles estão no centro das preocupações. Para o Jauss, não. Ou seja, não importa exatamente como é esse objeto, importa mais entender como esse objeto é lido pelo leitor. E aí subordina a objetividade da forma, a totalidade da forma, à compreensão do leitor. Isso é a estética da recepção. Segundo modelo teórico recente que vale a pena comentar. Existe um texto da Spivak, uma teórica extraordinária indiana que fez estudos nos Estados Unidos, de 1983, que se chama Pode o Subalterno Falar? Bom, esse Pode o Subalterno Falar é um debate com o Derrida e com o Foucault. Ela está debatendo com eles a ideia assim, em que medida um intelectual branco seria capaz de dar lugar e dar conta a temáticas dos seus subalternos. Esse ensaio da Spivak está se perguntando assim, será possível que em algum momento aqueles que subalternizam, em geral homens brancos, héteros, de classe média ou da elite, do centro, será possível que em algum momento essas pessoas vão dar lugar aos subalternos, né? Esse ensaio da Spivak, essa noção da Spivak, é o avô ou a avó, né, da noção de lugar de fala. Ou seja, a ideia de que não há possibilidade de alguém falar sobre aquele que subalterna, porque a relação de subalternidade sempre será intrínseca ao gesto desses intelectuais, né? Ela estava discutindo com o Derrida e com o Foucault justamente nisso. Eles estavam discutindo o caso de mulheres indianas e das vicissitudes do sistema indiano para as mulheres, e ela estava dizendo, não, mas espera aí, mas em que momento a mulher indiana vai falar sobre ela mesma, né? Ou seja, em que momento será possível que vocês vão dar o lugar, né? Ou seja, será que o subalterno pode falar por si mesmo? E aí, a partir dos desdobramentos desse texto da Spivak, surge essa noção de lugar de fala, que é uma noção muito comentada hoje, que já foi aqui comentada em aulas anteriores, né? Bom, a última corrente que eu gostaria de comentar é aquela que eu já tinha anunciado na aula passada, que é, olha, eu estou falando sobre close reading porque existe o distant reading. Talvez o nome mais comentado hoje no mundo da teoria da literatura seja o nome do Franco Moretti, né? O Franco Moretti tem alguns trabalhos sobre massas de dados. Eu sei que é super estranho falar sobre isso, mas espero que eu consiga me fazer entender. O que ele faz? Em vez de ler um romance, 2 romances, ele, ou por sua equipe, ou por softwares, a depender de como que ele vai fazer a abordagem, ele analisa dezenas ou centenas de romances de um mesmo período, e aí enxerga constâncias, ou seja, tem inclusive uma disposição anticanônica do Franco Moretti. Ele não está interessado no melhor romance francês do século XIX, ele está interessado assim, os 300 romances franceses publicados entre 1890 e 1900 se dão em que espaço da nação francesa? E a partir disso, ele enxerga constantes dentro dessa produção massiva de romances. Então ele vai analisar, sei lá, Orgulho e Preconceito e mostrar que são determinados bairros que aparecem no romance e não outros, né? E vai entender o recorte de classe desses bairros à luz de uma outra produção de romances ingleses do mesmo período e que traziam as mesmas classes sociais representadas, né? Esse tipo de orientação analítica, de analisar centenas de romances, milhares de romances, isso só é possível, claro, a partir do desenvolvimento tecnológico que permite que a gente abasteça um sistema com os romances e pergunte pela incidência de palavras, pela incidência de classes sociais, pela forma como os narradores se comportam, e aí consiga enxergar massivamente como que um fenômeno literário se comporte. Mas veja que é o oposto da close reading. Em vez de eu me aproximar do texto, eu me distancio do texto e faço perguntas sobre a constância que aparece naqueles textos ao longo de uma certa quantidade de anos. O que eu tentei fazer nessa segunda aula da semana de número 6 foi, primeiro, ainda, digamos,
nas consequências da da videoaula anterior, falar sobre estruturalismo e falar sobre pós-estruturalismo, né? Lembrem, estruturalismo, estrutura, partes, sistemas de relação e valor. Pós-estruturalismo, a ideia de que não dá para eu chegar à explicação final de um sistema de valores. E, portanto, as epistemologias, as totalidades e os sujeitos precisam ser colocados em questão. Além disso, olhei outras 3 correntes importantes: a estética da recepção, fundada no leitor, pódio subalterno falar, da Spivak, que desdobradamente gerou a ideia de lugar de fala, e o distant reading, ou a literatura vista de longe, do Franco Moretti, e o trabalho com a literatura com os dados massivos disponíveis tecnologicamente só agora de maneira mais recente. Muito obrigado pela atenção, reveja a aula se for necessário, quantas vezes for necessário, acessem os monitores, acessem o professor, estamos à disposição, e até a próxima semana, em que faremos análises, ou eu tentarei demonstrar como que nós devemos abordar romances, contos e poesia à luz de tudo isso que a gente acumulou nessas 6 semanas de curso. Um beijo e até mais. Thank you.